viajantes, bora lá para mais um Vibes da Semana. O Vibes dessa semana, viajante, está um pouquinho atrasado, mas ele tá aqui vindo na energia exata do que essa semana representa para nós. Uma energia caótica, cheia de surpresas, de imprevisibilidades. Eu tava aqui, gente, esperando o melhor momento, a luz natural, o melhor horário, isso aqui. Eu falei, gente, vai do jeito que tá a semana, porque isso é a maior prova da semana que estamos vivendo, que é uma semana que pede muito para que a gente faça antes feito do que perfeito. É um movimento da gente colocar as coisas na prática, da gente pegar e ter coragem para fazer, resolver, solucionar de forma inventiva os BOs que se apresentam diante da vida. Então, essa semana começou super no agito, super caótica. Talvez vocês sintam essa energia aí nesse Vibes que está sendo gravado hoje, às 9 da noite, do dia 14 de maio de 2024. E eu venho falar de uma semana, gente, que olha, tava conversando com uma amiga astróloga, Bru, por sinal, que eu falei, gente, eu nunca vi tanto movimento planetário junto no mesmo momento, igual eu vi desse final de semana. Obviamente, eu vi várias coisas astrológicas nesses 4 anos que eu venho aqui, mas assim, gente, tá uma energia muito doida. Eu amo a energia dessa semana no sentido de que tá trazendo para nós um movimento de expansão, um movimento de surpresas, mas eu acredito que sejam surpresas muito boas. Eu tenho muita fé, Júpiter tá no meio do rolê, é óbvio que pode dar ali uma coisa que sai fora do previsto, fora do controle, coisas que acontecem que a gente fala assim, meu Deus, como é que eu vou resolver esse negócio aqui? Mas o universo tá dando a capacidade da gente se reinventar, da gente fazer diferente, da gente mudar os rumos da nossa vida, gente. Esse mês de maio, potente que só. Obviamente eu já falei dessa semana lá no Panorama de Maio, do mês todo, mas eu vou trazer o destrincho aqui pra vocês. Quem não me conhece deve estar achando que eu sou uma doida começando vibe desse jeito, porque hoje eu tô com essa lua em leão. Mas antes de começar, eu sou a Ellen Noronha, eu sou astróloga, viajante. Às vezes eu ainda falo que eu sou nômade, viu, gente? Vem na cabeça, aí o que eu faço? Corto, começo de novo. Não vou começar de novo. Eu sou astróloga e viajante e eu venho aqui toda semana trazer a tradução do que acontece lá em cima pra gente entender como que os planetas podem simbolizar coisas que a gente pode viver aqui na Terra de forma melhor. Se você ainda não conhece meu trabalho, eu te convido a acessar a descrição desse vídeo aqui. Ali tem meu portfólio de atendimentos. Eu ainda tenho horários para junho, acho que os últimos 9 horários. E o que muda, né? Aqui eu trago panorama geral, gente. A gente precisa considerar o cenário de vida de cada um, o que cada um está passando, o que cada um está levando como tema principal, qual é a prioridade da sua vida. Então, num atendimento particular comigo, mapa natal, mapa do ano, revolução solar, astrocartografia, que é a minha especialização, mapa natal junto com o mapa mundi, enfim, aqui vocês têm todos os detalhes, eu consigo dar muitas informações valiosas para vocês se encontrarem aí na vida de alguma forma, para vocês acharem o rumo, a melhor solução para aquele caminho. É óbvio também, gente, que a gente precisa considerar o cenário com que a gente está inserido. A astrologia não tem como ser explicada, traduzida, se a gente não considera o contexto histórico, cultural, social, político, econômico de um país. E não podemos esquecer do quanto a gente está passando por momentos muito desafiadores com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Ontem rolou uma manifestação, um encontro de lua nova, que eu sempre faço nas luas novas, de mês em mês, a cada 2 meses mais ou menos, e a gente intencionou muitas coisas para que as pessoas que estão passando por dificuldades, não só no Sul, mas também no mundo, possam sair dessa da melhor forma possível com a nossa ajuda, porque não adianta só a intenção, a gente também precisa fazer. Então tudo que eu falar aqui, traduzam para essa ajuda, esse mão na massa que a gente precisa fazer. Eu ainda estou deixando as vendas do meu e-book aberta para arrecadação de 100%, o encontro da Lua Nova ficou ontem gravado, também estou revertendo 50%. Então assim, esses papos eu consigo levar mais de forma detalhada lá no grupo do WhatsApp, que se você não tá, eu faço o convite para você. Somos quase 600 pessoas, um grupo gratuito, em que eu mando um áudio todo dia falando como que tá o céu do dia para você se preparar melhor todo dia de manhã, tá? Então assim, a gente não pode esquecer desse tema. Eu até recomendei, e eu vou fazer uma pausa aqui antes de começar, um episódio da Madama Brona, que é uma astróloga que eu amo muito, chama Horoscopinho, que apesar de parecer que é horoscopinho e que é bobinho, essa mulher traz tantos temas importantes, gente, que eu queria que vocês ouvissem, talvez, o último episódio que ela lançou essa semana. Depois vocês vão lá no Spotify, ou então me peçam o link aqui que eu mando pra vocês. Mas ela trouxe temas importantíssimos sobre o que está acontecendo no Sul, que não foi um desastre, não é uma coisa imprevisível, não era uma coisa que não era esperada, e como a gente precisa se preocupar com a forma como a gente lida nas nossas escolhas, né? Tanto dos nossos políticos, tanto da forma como a gente escolhe trazer o nosso consumo sustentável para a vida. Então, assim,
Não vou entrar muito nesse tema aqui porque ela falou lindamente, então eu tô sempre incentivando vocês a abrirem a caixinha, abrirem a mente para ouvir outras opiniões. E vamos continuar ajudando, né, gente? Então, assim, se vocês veem com o meu vídeo algo valioso aí pro dia de vocês, revertam esse valor, que na verdade aqui é um valor mais de troca para as instituições. Lá nos meus destaques do Instagram, meu Instagram é @Ellen sem H, Ellen sem H, com 2 L's, _ Noronha. Nos meus destaques tem todas as informações que eu estou compartilhando nesse momento como criadora de conteúdo, mesmo de um grupo pequeno, para que a gente possa levar mais de informações e fazer os apelos de ajuda além do que a gente está fazendo aqui individualmente. Agora sim, gente, vamos lá, recados dados, estou aqui 5 minutos falando com vocês, mas acho importante essa introdução para a gente ganhar familiaridade também. Vou tentar ser prática a partir de agora. Gente, a semana começa com uma semana de bastante imprevisibilidade, mas de verdade, eu vejo que tem um movimento muito benéfico nisso tudo. Na segunda-feira, nesse início de semana ainda, hoje na terça-feira que eu tô gravando esse vídeo, o Sol tá fazendo uma conjunção com Urano, Vênus tá fazendo um sextil com Saturno. Sol encontra com Urano todos os anos. É uma energia de disrupção, é uma energia de desapegos, de libertação de algumas coisas, é uma energia de reinvenção de tudo que a gente quer construir como novo na nossa vida, porque a Lua tá nova, né? Então a gente está iniciando um ciclo que é essa temporada taurina, trazendo muito para nós a chance dos recomeços. E é um recomeço, gente, que é um recomeço de forma diferente. Não é aquele recomeço que a gente vai e cai nos mesmos padrões e faz as mesmas coisas do mesmo jeito, e aí chega mês que vem ou chega no final do ano a gente fala assim, ai, mas de novo eu caí nisso. É um movimento, gente, que a gente está sendo convidado para dar os bastas que a gente precisa naquilo que a gente fica empurrando com a barriga. Eu falei muito disso no Vibes da semana passada, então eu trago essa energia para vocês do que vocês continuam repetindo padrões e que a gente precisa se reinventar e falar assim, não, chega, eu não aceito mais isso, eu não mereço mais isso, eu não quero mais repetir esse padrão, eu não quero mais cuidar da minha saúde desse jeito, eu não quero mais cuidar da minha alimentação assim, eu não quero mais cuidar das minhas finanças assim, porque muitas vezes, gente, eu venho com um discurso muito forte para vocês sobre merecimento, sobre valorização, da gente se empoderar, da gente tomar poder realmente do que nós somos como essência e daquilo que a gente tem como valor. Estamos na temporada taurina, precisamos falar sempre de valor, ainda mais com a Lua que está em Leão no céu, que traz muito esses tópicos sobre merecimento, sobre autoconfiança, sobre autoestima, que a gente precisa colocar, mas assim, é até um tema chato, né, assim, de ficar toda hora repetindo, porque parece que a gente tem que ter esse trabalho árduo para poder estar sempre se reconhecendo, se valorizando, mas muitas vezes, gente, é a falta do valor que a gente dá para as coisas que estão dentro do nosso controle, apesar da gente não ter muito controle sobre nada. Mas eu vejo assim, se você não sabe cuidar bem das suas finanças com o valor que deveria, como é que você vai querer ganhar melhor? Como é que você vai querer chegar numa promoção? Se você não se cuida, não se trata bem, não alimenta bem, não cuida bem do seu corpo, como é que você vai querer que o outro também te trate bem? Então, é meio que colocando essa autorresponsabilidade na gente, ainda mais que esse movimento de Vênus com Saturno. Eu também não acho que é só sobre a gente, tá, gente? Que a gente atrai só coisas porque a gente não está se tratando bem. Também não gosto muito desse discurso, porque eu acredito que a gente vive numa sociedade que impede muitas vezes da gente ter fé e acreditar que nós vamos ser valorizadas como a gente deveria, né? Principalmente nós mulheres, que temos um atraso sim na questão social, de ter que lutar muito pelos nossos direitos, pelos nossos valores, de ter que reforçar essa mensagem o tempo todo. Mas eu vejo que a gente dita muito os nossos padrões a partir do que a gente realmente entende do que deveria ser continuado e do que não deveria, tá? Então, assim, nesse momento, apesar da Lua estar nova, ainda tem algumas disrupções que a gente está passando de tipo assim, vou fazer diferente agora. Então, a gente precisa olhar para o passado, principalmente com a Lua que vai chegar em Virgem, mas eu já vou puxar esse gancho porque já veio a ideia de que a gente aprende com os nossos erros, gente. Se lá no passado a gente fez errado daquele jeito, a gente agora não vai ser tonto e fazer igual, a gente vai fazer diferente. Então, como que a gente pode se reinventar, ter soluções criativas e não também não cair num lugar de tipo assim, nada acontece para mim, nada flui na minha vida, nada acontece de bom nesse sentido. Então, assim, a gente se autorresponsabilizar pelas formas que a gente dá na nossa vida, pela construção, pela sustentação da nossa vida. Nesse momento, nessa temporada de Touro, é como se a gente estivesse sustentando 4 pilares da nossa vida. Ontem, no encontro de Lua Nova, eu dividi as nossas manifestações em 4 pilares super importantes, que são o que eu quero exclusivamente para mim, como eu quero me sentir como pessoa única que sou,
Como eu quero ter as minhas questões estruturais, ou seja, rotina, dinheiro, posses, carreira. Como eu quero ter as minhas estruturas relacionais sustentáveis, então as pessoas com quem eu convivo, com quem eu partilho a vida, com quem eu me vinculo, com quem eu me associo, família, relacionamento amoroso, filhos, trabalho, pessoas no trabalho. E um último pilar que é a questão social, como nós queremos partilhar com o coletivo todas essas coisas que a gente quer ver para nós também. Então, como que a gente quer ver as pessoas que estão sofrendo por alguma coisa, que estão passando por momentos vulneráveis, bem através do que a gente pode oferecer também para esse coletivo, que não é só ajudando nesse momento, mas é votando, é estudando, é sabendo como que o nosso papel social também é importante nessa construção desses pilares. Então, pensem nesses pilares na vida de vocês. Obviamente que podem ser outros pilares, eu estou trazendo aqui ideias do que é mais comum, do que eu recebo nos meus atendimentos. Mas eu vejo que é um movimento da gente sustentar o que traz essa segurança para nós. Porque, touro, 4 patas fincadas no chão, é isso que dá a segurança do touro, ele está ali fincado. O que finca na sua vida? E o que está aí meio bambo, né? Trazendo uma insegurança, aquela perna tremendo às vezes, fala assim, nossa, estou sempre passando nesse sufoco com relação a isso. Vou resolver isso de uma vez por todas, tá? Então, assim, esse é o movimento da gente se estruturar, reestruturar, trazer novas condições, novas ideias para que a gente possa fazer de um jeito diferente. Chega amanhã, quarta-feira, que provavelmente vocês vão estar ouvindo esse Vibes nesse momento. A gente tem um movimento super importante dentro da lunação taurina, que iniciou-se no dia 8 de maio, na semana passada, que é o quê? A fase da lua crescente se iniciando. Então, a gente teve a lua nova na semana passada, encontro do sol e da lua no mesmo signo, que é touro, nessa temporada. E amanhã a gente tem a lua fazendo um aspecto intenso, para não chamar de tenso, que é a lua crescente, que é esse movimento da gente crescer. Então, a lua nova, ela nasce e na lua crescente a gente cresce, para que a gente faça movimento, para que a gente coloque a mão na massa, arregaça as mangas e vamos pegar e vamos fazer, vamos movimentar a vida. Esse é um movimento, gente, muito importante para a gente fazer movimentar aquilo que a gente quer ver crescer lá na frente, quando for uma lua cheia, lá para o dia 15 de novembro, a gente vê como é que a gente conseguiu fazer com que esses movimentos agora, com que a gente planta, rega e faz crescer agora, vai ter colheita lá na frente. Então, o que você anda fazendo na sua vida para plantar essas sementes? Só que essa lua crescente, gente, ela vai acontecer no signo de Leão, às 8h47 da quarta-feira, no dia 15, ao grau 25 do signo de Leão. Então, uma lua crescente em Leão dentro da lunação taurina, ou seja, lua em Leão fazendo uma quadratura, um aspecto tenso, um ângulo de 90 graus com o sol que está em touro, está trazendo essa força do que a gente quer ver até mesmo se fixar na nossa vida, porque são signos fixos, né? Então, como é que a gente quer ter essa estrutura fixa na nossa vida e quais são os estímulos de coragem, de ação que a gente precisa ter? Porque Leão, gente, é um signo de fogo que traz essa impetuosidade pra gente, que traz essa vitalidade, do que a gente precisa se assegurar, que motiva a gente, que traz esse tesão, essa vontade de viver. E Leão, gente, é um signo que fala muito de conquistar os nossos espaços. Você vê que Leão, touro, ele tá lá no meio do pasto, o negócio fincado, né? As patas fincadas, e ele precisa ter o quê? Sustento, que é comida, dormir bem, conforto. Então, touro precisa disso para produzir. Só que Leão vai ensinar a gente de que a gente precisa também conquistar os nossos espaços singulares, né? Então, o Leão, aquele que está lá no meio da selva, que está ali conquistando o seu lugar no mundo, que está ali conquistando o seu trono, que está conquistando a sua majestude. Como é que é majestude? Gente, olha, o negócio tá bagunçado aqui, mas essa coisa de ser rei, de ser rainha, de conquistar seu espaço, de conquistar seu lugar de valorização, de merecimento. Então, é aquele papo de novo da gente se autoafirmar nos nossos valores, o que eu negocio, o que eu não negocio, o que eu mereço, o que eu não mereço, o que eu valho, o que eu não tenho importância de não valer. E isso quem dita, a pergunta é, quem que anda ditando esses valores na sua vida? É o outro ou é você? Então, a gente precisa, nesse momento, se apropriar dessa autoafirmação dos nossos valores. Então, é um valor para mim eu ter segurança financeira. Mas, nossa, eu estou trabalhando num lugar que me deixa inseguro o tempo todo. Então, você está infringindo esse valor, você está negociando esse valor. É um valor para mim ter liberdade dentro do meu relacionamento. Mas eu me relaciono com uma pessoa que me deixa presa, que me deixa me sentindo ali aprisionada, sufocada de alguma forma. Ou seja, você está infringindo esse valor. É um valor para mim eu ter o meu dinheirinho para fazer uma viagem todo mês, mas aí eu vou lá e gasto com um monte de coisa que não tem nada a ver comigo, ou gasto tudo no bar, não sei o quê.
E aí eu tô infringindo um valor que é meu. Então, assim, a gente colocar os nossos valores, e esses valores podem ser totalmente opostos. Nossa, eu quero uma pessoa que fica grudada em mim, eu quero uma pessoa... Aí a gente também entra em outras questões, mas enfim, eu quero gastar com comida assim, eu não quero gastar com... Então, assim, qual é o seu valor? Cada um tem o seu. Nós somos seres únicos, com vontades únicas e próprias, e Leão vem muito ensinar isso pra gente. Um outro ponto também que o Lua em Leão vem ensinar muito a gente é o nosso ser singular, da gente entender que somos seres criativos, que somos seres que têm luz própria e de que a gente precisa aprender a subir nos palcos da vida. É óbvio que muitas vezes causa medo, porque a gente tem aí uma sociedade, uma configuração também de comunidade dentro das redes que se coloca em comparação o tempo todo. E aí a gente entender que eu tenho a minha essência, eu tenho os meus dons, eu tenho os meus talentos, que por mais que, gente, eu sempre falo isso nos meus atendimentos, eu sou astróloga, existem trilhares de outros astrólogos pelo mundo todo. Ninguém vai ouvir o que vocês estão ouvindo hoje do mesmo jeito que eu falo. Ninguém. Nenhum astrólogo vai fazer igual, porque eu sou única. E talvez nem eu, quando tentar fazer isso aqui de novo, vou conseguir fazer do mesmo jeito. Então a gente precisa assumir esse lugar de singularidade para que a gente consiga servir para o coletivo aquilo que só sai de nós, né? Então, quando a gente deixa essa luz baixa, essa luz apagada, a gente não consegue levar esse lugar criativo, esse lugar de generosidade para o mundo, porque Leão é um signo muito de generosidade, mas a partir do momento que ele se reconhece como ser próprio, único, singular, beleza? A quarta-feira, gente, tem um movimento mais intenso mesmo, porque essa lua faz quadratura com o Sol está entre as energias de Urano e Júpiter, então ele já encontrou Urano e no final de semana ele vai encontrar Júpiter. Então, assim, é um campo de força muito grande. Imagina o Sol, o centro, a razão, o signo que realmente rege Leão. E aí ele está entre o disruptivo, aquele que quer fazer diferente, e ele está entre o planeta da expansão. Então, tem uma energia da gente misturar essa coisa da criatividade, dos insights, do que a gente vai fazer diferente para angariar novos espaços, novas fronteiras, porque Júpiter vem falar pra gente dessa expansão, desse crescimento. Então, é a gente sair, às vezes, desse lugar da criança, que tá ali meio com medo, no lugar de vítima, e crescer, e trazer maturidade para nós, e trazer responsabilidades que vão levar a gente para outros lugares. Mas é assumir, né, muitas coisas. Que a gente precisa assumir, a gente precisa ter o compromisso de assumir na nossa vida. Amanhã, na quarta-feira também, uma pausa, gente. Na quarta-feira, gente, você tá falando que não é um rádio, né? E a gente nem chegou no final de semana ainda, mas guarda aí que vai ser bom. No amanhã, na quarta-feira, a gente ainda tem a entrada de Mercúrio em Touro. A gente teve um movimento essa semana que foi de Mercúrio sair da sombra pós-retrogradação. Vocês lembram que no mês passado, em abril, Mercúrio estava retrógrado, e ele tem um período de sombra, que é chegar até o grau de onde ele começou a retrogradar. Isso aconteceu nessa semana, segunda, terça mais ou menos, e com isso ele termina esse movimento mais lento. Mas ele entra em Touro, que é um signo que pede um pouco mais de estruturação das nossas ideias. Então, começo de maio, abriu muito o nosso campo de ideias, muitas vezes, fez a gente revisar muita coisa, e agora a gente estrutura, planeja essas ideias de certa forma. Então traz esse movimento um pouco mais estruturado para os pensamentos e menos impulsivo, para a nossa fala também, para a nossa comunicação também. Só que esse Mercúrio, gente, ele vai chegar na sexta-feira já fazendo uma quadratura, é na sexta? É isso mesmo, na sexta. Uma quadratura com Plutão. Isso vai ficar o final de semana todo. Então a gente pode meio que estar num pensamento apegado de umas coisas ou criando umas paranoias que está impedindo a gente de colocar na prática aquilo que a gente idealizou. Então, gente, não deixem de fazer as coisas na prática, fazer o que precisa ser feito. Principalmente porque amanhã, na noite de quarta-feira, a Lua vai entrar em Virgem. Ela vai até amanhãzinha de sábado em Virgem. E Virgem, junto com esse Mercúrio em Touro, junto com essa energia taurina que está super forte no céu de Júpiter, Urano, está falando assim, coloca na prática, chega de ficar alimentando ideia, chega de ficar alimentando os medos, chega de ficar alimentando coisa que será se... Gente, não é movimento para dúvida agora, é movimento para agir com assertividade, certeiro. A Lua em Virgem vem falar pra gente de levar pra prática as coisas. A gente não nasceu sabendo. Por mais que Virgem seja um signo que muitas vezes peca pelo perfeccionismo, Virgem é um signo que, na verdade, aprimora a nossa capacidade de aperfeiçoamento. É fazendo que se aprende. Então, essa é a energia até o final da semana. Chega no sábado, gente, a gente tem um borogodó.
Sábado a gente tem a Lua em Libra, sábado e domingo. Libra é um signo das relações que vem trazer ali aquela harmonia, o equilíbrio, a parcimônia, a diplomacia, o equilíbrio das balanças. Só que assim, gente, a Vênus, que rege essa Lua, ela tá junto de Urano. E aí tem uma energia de tipo assim, nós estamos aqui segurando os pratinhos, tentando equilibrar e dá uma vontade de pum, jogar esses pratos lá pro espaço. Porque se a gente vê que o peso não tá bacana, que não tá justo, é um primeiro ponto desse final de semana, a gente vai querer fazer diferente, soltar e jogar tudo pro alto. Então assim, tem uma energia dentro do campo das relações, até mesmo do campo dos relacionamentos, que a gente pode ver aí muitas quebras de contratos, muitas notícias às vezes de términos ou de inícios também, porque pode ser uma energia nova ali de recomeços, de boas parcerias, mas assim, é uma energia meio imprevisível, tá, gente? Então, é um movimento. Se não tá justo, gente, ou a gente equilibra a balança, ou não vai sobrar balança, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender que não é 70, 30, não, gente, a gente precisa ter equilíbrio, não é nem só a gente ficar fazendo, indo, não sei o que, a gente também precisa aprender a receber. Então, eu vejo que tem uma energia, assim, de reestruturação dentro dos nossos campos, do que é justo, do que é prazer para nós, do que é ali essa coisa do harmônico, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Outro movimento que a gente vai ter no final de semana é o encontro de Sol com Júpiter, que também acontece uma vez no ano. Sol encontra Júpiter, Sol encontra todos os planetas uma vez no ano. E ele está encontrando Urano e Júpiter no mesmo movimento. Eu vejo que a gente está fechando, gente, uma temporada taurina com esse Júpiter em Touro, que estava desde o ano passado, desde o dia 13, eu acho, de maio do ano passado, e vai até o final do mês. Onde você tem Touro no seu mapa é onde tem esse borogodó todo, tanto de expansão, quanto de desapego, quanto de mudança de padrões, quanto de disrupção, quanto de plantio de novas sementes. Então assim, Sol junto de Júpiter, Júpiter é o maior planeta do nosso sistema, pensa, gente. E ele fala muito das nossas expansões de ideias, de fronteiras da mente, do nosso consciente, das nossas crenças, mas também das fronteiras, como se a gente fosse abrir uma porteira e fazer algo maior, algo grandioso. Gente, o final de semana é grandioso, mas é grandioso até num sentido meio, tipo, imprevisível, misterioso. Então, surpresas podem vir, podem ser positivas, podem ser um pouco assim, nossa, não estava esperando isso, podem ser coisas ocultas, porque a gente tem ainda aquele movimento de Mercúrio fazendo quadratura com Plutão, que fala de coisas ocultas. Mas, gente, eu acredito que Júpiter está trazendo um movimento de muita prosperidade, no sentido até mesmo da gente acreditar, porque Júpiter é um planeta também que fala muito das nossas crenças, de como a gente fortalece a nossa fé. Então, vamos manifestar, gente, que a semana traga para nós surpresas incríveis, notícias boas, notícias inesperadas, mas incríveis, que tragam para nós abundância, prosperidade, para não só para nós, né, mas para as pessoas que estão precisando mais ainda nesse momento. Então, assim, é um final de semana, gente, muito forte, muito mesmo. Além disso, no domingo, o Sol faz um sextil com Netuno, é um movimento benéfico. Netuno é um planeta que rege os temas sobre espiritualidade, conexão com algo maior, sobre sonhos, fala muito desse campo do intuitivo, do sensível e daquilo que a gente acredita também, de certa forma, com uma relação mais espiritual. Então, é a frase assim que eu mais falo na vida nesse sentido, quando a gente mistura touro e peixes, né? Porque Netuno tá em peixes, que é peça pelos seus milagres e trabalhe por eles. Então, assim, o final de semana, gente, é da gente confiar e pedir por aquilo que a gente quer com muita certeza, é da gente ir atrás daquilo que a gente quer, é da gente, sabe, manifestar e comunicar isso pro universo mesmo. Então, assim, be prepared. É um final de semana que a gente precisa estar preparado para tudo, gente. Eu vejo com muito bons olhos. Júpiter, sempre onde Júpiter toca, é uma grande bênção. É óbvio que pode trazer os exageros, gente. Então, assim, falando num sentido mais cuidadoso, cuidado com os transportes, né? Porque Mercúrio fazendo quadratura com Plutão pode trazer ali imprevistos no trânsito, imprevistos no ir e vir, imprevisto também na fala. Cuidado com o que vai falar, para não ser muito, né, aquela coisa agressiva, plutoniana no sentido de destrutiva. Cuidado com os exageros, gente, no sentido de exagerar nas compras, ainda mais que Vênus está junto de Urano, gente. Cuidado com os pertences financeiros, com os pertences, as posses de vocês, cuidado com transações financeiras. Eu vejo que tem uma energia bem dual de ousadia, da gente se arriscar, da gente ser criativo, da gente se reinventar
e ao mesmo tempo tem uma energia da gente se estruturar, da gente estar seguro do que a gente está fazendo, mas da gente não ficar parado no mesmo lugar. Como se fosse assim, água parada da dengue, gente. Então a gente precisa movimentar esse fogo interno com essa lua que cresceu no Leão e fazer as mudanças que a gente precisa fazer na nossa vida com muita confiança, com muita fé, né? Ainda mais que passou pela lua em Virgem. Virgem é um signo mutável, gente. Então assim, é dar início a algo que vocês acreditam, é construir, começar a construir as pontes, gente, porque a lua em Libra que vai estar no final de semana, ela fala não só da balança, mas ela fala também dessa construção de uma coisa que liga aqui até o outro ponto, né, que é essa coisa da balança que se une, ou até mesmo das pessoas que a gente tem na nossa vida para que a gente possa construir essas pontes em conjunto. Então assim, é um final de semana poderoso, gente, poderoso. Encaminhe esse vídeo, eu até não falei, gente, mas se tá fazendo sentido, deixa aqui a sua inscrição no canal, ativa o sininho, dá o like aqui pra mim, porque isso me ajuda muito a chegar em mais pessoas, e também compartilhe com as pessoas que vocês sentem, tá? Porque assim, é um final de semana que é até difícil de traduzir, assim, numa lógica, porque eu falei isso no Vibes de Maio, que é um final de semana muito poderoso, é da gente acreditar que a gente tem uma capacidade de reinvenção, de se readequar àquele cenário que está aparecendo, que está se apresentando diante da gente. Então, assim, não se assustem. Eu vejo que, assim, o que acontece nesse final de semana pode trazer muitas coisas. Obviamente que depende do seu mapa, tá, gente? Não é pra todo mundo isso. Às vezes são coisas muito mais no coletivo, que a gente tá falando de Júpiter e Urano, que são planetas muito mais que falam do coletivo. Se você, às vezes, não tem nenhum aspecto no seu mapa que tá pegando nesse posicionamento, talvez nem seja muito forte pra você. Então absorva o que fizer sentido pra vocês. Eu espero de coração que esse Vibes tenha chego aí com muitas informações valiosíssimas, com muita empolgação, assim, pra que a gente consiga passar por essa semana, assim, de forma bem corajosona. Se você sentir de deixar aqui onde você tem Leão no seu mapa, eu vou te dar um insight com essa lua crescente que tá aí a todo vapor pra nós, disponível pra nós. E se você sente de um direcionamento um pouco mais específico para o seu mapa nessa semana, o meu oráculo, que também está aqui no meu portfólio de atendimentos, está com vagas abertas para essa semana ainda. Qualquer coisa pode me chamar também. O valor de troca é R$35. Tira uma cartinha do oráculo, um áudio de 7 minutos, 5 a 7 minutos para vocês. E eu dou um direcionamento aí para o que está acontecendo nesse momento em cima do mapa de vocês. Um super beijo, viajantes!